Olá, sintam-se muito bem-vindas à AME-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu vou falar sobre afetos além da monogamia com a Bárbara Lee e o Alfredo Nora. A Bárbara é professora de yoga e coach ontológica, o Alfredo é ator, dançarino e instrutor de tantra. Eles estão aqui para compartilhar muita coisa interessante no campo das afetividades e dos relacionamentos. Estou muito feliz com a presença de vocês, sintam-se super bem-vindos, Bárbara e Alfredo. E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho da história de vocês, contando para a gente sobre como que vocês se tornaram não monogâmicos, e aí a partir daí a gente pode ir puxando o fio para a conversa de como é possível ter relacionamentos não monogâmicos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Marina, pelo convite. E a gente fica muito feliz em falar sobre esse assunto, porque, como eu já tinha te falado, acho que as pessoas precisam de referências, né? E foi uma falta que eu senti no começo da minha história com a não monogamia, né? E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e ver essas referências, e isso me deixou muito mais segura, né? De que fosse possível, assim. Então, a nossa história... Quer começar com essa história? Acho que começa antes da minha. É verdade. Bom, eu tenho como primeiro insight de iluminação da consciência sobre isso, quando eu estava num relacionamento monogâmico, com uns amigos tomando uma cerveja na calçada, e passaram algumas meninas e rolou uns comentários sobre as meninas. E aí eu senti um desconforto daquilo, porque eu pensei, e se uma delas fosse minha namorada, eu não ia gostar? Aí eu pensei, mas eu gostei de ver essas meninas passando e eu me senti atraído por elas, mesmo tendo uma namorada. Aí eu pensei, e se fosse a minha namorada com umas amigas e passassem uns homens e elas comentassem sobre eles? E ela, a minha namorada, sentisse atração por um desses homens? Foi quando eu percebi que eu tenho uma liberdade de sentir curiosidade, sentir desejo, interesse em conhecer alguém ou ter uma experiência com uma outra pessoa fora do meu relacionamento monogâmico, e que, se eu reconheço essa minha liberdade, eu deveria reconhecer também a liberdade da outra pessoa que se relaciona comigo também sentir isso. Reconhecer que esses sentimentos são naturais e reconhecer que a liberdade que eu tenho é a liberdade, eu tenho que dar essa liberdade, né? Se eu me permito sentir atração, desejo ou curiosidade por uma outra pessoa fora do relacionamento, eu tenho que permitir que a pessoa que se relaciona comigo também sinta isso. E aí, a partir desse momento, começou todo um pensamento de aceitar os meus desejos e aceitar o desejo do outro, e ter consciência que eu estava me privando de experiências que poderiam ser saudáveis por um conceito que não me cabe, né? Num outro relacionamento depois que eu tive, que talvez tenha sido assim mais ou menos aberto, não, sem muita reflexão sobre isso, né? Era quase que um namorar amiga, sabe? Mas acaba virando namorado e tal. Eu percebi que ela tinha desejo por uma pessoa, e uma coisa que bate é assim, a insegurança de que aquela outra pessoa vai tirar a tua namorada de você, né? Se ela tem um desejo de um outro homem. E eu pensei duas coisas. Uma, ela não vai deixar de ficar com outro homem por causa de mim. Se ela tem desejo, pronto, então já é melhor ir lá e realizar, né? Porque não é por causa de mim que ela vai deixar de fazer uma coisa que ela já tem desejo, né? E se a experiência que ela tiver com esse outro homem levar ela de mim, é autêntico. Não é por causa de mim que ela vai deixar de ir, porque ela já está afim de ir. Eu acho bem legal eu dar uma tangenciada nisso que o Alfredo trouxe, porque essa coisa do desejo, né? O desejo,
múltiplo, não exclusivo, ele é possível em qualquer pessoa. Mesmo em pessoas que estão dentro de relacionamentos monogâmicos. Escolher satisfazer esse desejo, enfim, a palavra já diz, né? É uma escolha. Então, o Alfredo escolheu que seria legítimo ele dar a liberdade dela satisfazer esse desejo e ele também os dele, né? Porque também eu acho super legítimo e válido pessoas que escolhem não satisfazer esses desejos e continuarem na monogamia, né? Então, não é uma ditadura da. Então, são pessoas que escolhem viver o afeto dessa maneira, assim, sabe? É mais uma possibilidade, né? Que não é algo também que precisa agora ser o padrão, ser a norma, né? Mas é uma possibilidade. E é uma possibilidade que hoje ainda é rara, porque as pessoas não têm referência. Porque se não fosse, eu apostaria muito que não seria rara como é, sabe? Muito bem colocado. Eu acrescento uma coisa que eu percebi pela minha experiência. Se você sente desejo por uma outra pessoa, fora da relação, e não realiza esse desejo, aquilo fica muito na cabeça. Não resolve. Se a pessoa vai e realiza esse desejo, essa curiosidade, e volta, a relação continua muito mais bem resolvida. Exatamente. Isso por experiência própria. Então, eu tive um namoro que a gente tinha uma frase que era assim: quanto mais eu rodo a banca, mais eu gosto de você. Sim. Mas eu tenho certeza que é pra cá que eu quero voltar, né? Exatamente. E as pessoas têm uma impressão de que o elo é muito frágil, sabe? Por quê? Porque existe uma estigmatização do desejo. Porque quando a gente deixa esse desejo no inconsciente, a gente também não tem muita histórico, experiência em lidar com os desejos, a gente coloca no lugar de tabu o desejo por outras pessoas fora do relacionamento, isso vai crescendo. E se não for o motivo para o término, vai ser um fantasma dentro do relacionamento. Quando as pessoas não trazem isso para a consciência. Ou para resolver que não querem satisfazer o desejo, ou para resolver que querem. E, assim, por isso que a gente fala muito da consciência para viver amores livres, né? Porque você precisa estar disposto a desfazer esses fantasmas, né? Por exemplo, antes de você ter experiência de que a pessoa vai voltar porque você está confiando no relacionamento, existem todos esses fantasmas do romantismo e da nossa cultura que fala: o elo se desfez porque essa pessoa se relacionou com outra. Então, antes de você viver essa outra verdade, essa outra realidade, você precisa ter muita coragem porque para encarar essas fantasias e ir desfazendo, sabe? E à medida que eu estou ouvindo vocês, tem uma vozinha falando aqui. E o ciúme, como fica? E o ciúme, onde que coloca o ciúme, né? Conta um pouquinho para mim sobre a relação de vocês com o ciúme. Faltou você contar a sua história. Faltou contar a minha história. Desculpa, então. Vou contar que eu emendo no ciúme. Que tudo Então, eu comecei... Bom, na época da faculdade, que faz uns 10 anos, né? Eu já tinha um pensamento sobre isso, mas como eu falei, eu não tinha referência. Não tinha amigos que se relacionavam dessa maneira, não tinha pesquisado sobre o assunto. Mas era uma coisa que eu sentia que seria possível, sabe? Que eu gostaria de pensar. Mas como isso não tem um nome dentro da nossa cultura, um nome difundido, respaldado, fundamentado, um nome bonito, que não seja solteirice, né? Solteirice ou safadeza, né? Cai muito nesses lugares que a gente fez e construiu hoje em dia para encaixar todas essas outras formas de afetividade, né? Então eu comecei a falar que eu estava solteira e que eu queria ser solteira. Tinha convicção de que eu queria ser solteira, sabe? Só que os relacionamentos começavam a rolar e ao mesmo tempo eu gostava da intimidade e da profundidade. E não gostava da coisa pontual. Claro, né? Eventualmente, sim, acontece. Um relacionamento com uma pessoa, de um encontro, né?
de uma transa, mas, assim, minha afetividade vai para o íntimo, né? De estabelecer mesmo uma relação com essa pessoa. Então, as coisas começaram a conflitar. Chegou um momento em que sempre a escolha é, né? Ou você se aprofunda com essa pessoa, ou você não vive uma relação com essa pessoa. Então, a última vez que eu escolhi a monogamia foi quando eu gostei muito de uma pessoa e essa era a única possibilidade. Então, a gente ficou uns 2 anos namorando, né, juntos. E quando o relacionamento terminou, eu falei, agora sim, eu acho que eu vou me aventurar mais, né, na monogamia, procurar uma maneira de viver isso de uma maneira mais consciente, assim, né? Sim, sim. Então foi mais ou menos isso. E os ciúmes é uma coisa que as pessoas costumam ter muito medo e realmente é amedrontador, né? Em algumas situações, principalmente quando você está começando. Mas uma coisa que aconteceu, que eu fui observando esse movimento comigo, né? Na minha relação com ciúmes, é que essa estigmatização mesmo, né? Do relacionamento do outro com outra pessoa. Então, pequenas coisas me causavam ciúmes, não sempre, mas quando eu tinha ciúmes, eram de pequenas coisas. Do interesse que a outra pessoa teve em como a outra pessoa estava falando e comentava, né? Nossa, olha que pessoa legal, sabe? Então, pequenas coisas, o mais tempo que essa pessoa gastava com outras pessoas, né? Quando os limites foram se rompendo na não monogamia, né? Não era só mais um interesse pela fala, era um envolvimento, era um beijo, era uma transa, eram dias com outra pessoa, você vai mudando o lugar dos ciúmes, assim, sabe? E eu acho que hoje em dia o ciúmes acontece quando? O ciúmes, se a gente for pegar pela perspectiva de que tem origem no medo, né? E o medo é uma emoção primordial que todo ser humano tem, o medo da perda. Então, a gente não quer dizer que a gente não tenha ciúmes. Quer dizer que a gente tem ciúmes de quando há uma real possibilidade de perda. E não essas ilusões todas em cima de um afeto, em cima de uma amizade, ou até de um outro relacionamento que se encare como namoro, paralelo ao nosso. Sim. Mas que eu veja que eu ainda tenha espaço na vida dessa pessoa, sabe? Sim, sim. E como... porque você está falando de ciúme, mas você também está falando desse medo, do risco da perda, né? Do risco do parceiro ou da parceira ir embora, que o Alfredo falou um pouquinho também sobre isso. E como que essas coisas podem ser olhadas dentro dessa perspectiva de um afeto não monogâmico? Porque, na verdade, o meu entendimento é que esse risco não deixa de existir porque a relação é monogâmica. Né? Eu estou num casamento, eu posso querer ir embora, o meu marido pode querer ir embora a qualquer momento. Não é porque a gente tem um casamento que é fechado que esse risco deixa de existir. Né? Então eu fico pensando se existe uma forma diferente de lidar com esse risco quando o relacionamento é aberto, ou se na verdade é a mesma coisa. É o risco que sempre vai existir em qualquer relacionamento. Né? Como que é isso para vocês? Olha, é verdade o que você disse, mas a gente tem que considerar que quando o relacionamento está aberto para outras relações, a gente se expõe mais ao risco, né? E de repente está tudo bem no seu casamento, só que está tudo bem mesmo, e você vai fazer um curso de alguma coisa que tem uma outra pessoa na sala que te desperta o interesse, e se você tem a liberdade de ter essa experiência com essa outra pessoa, você se expõe muito mais ao risco de afetar isso, de afetar a tua relação, ao teu casamento. Isso é inegável também, né? Inegável também. Quando eu observei que a minha cachorra tinha ciúmes, no momento em que apareceu um outro cachorrinho e ela comia toda a ração para não deixar nada para o outro, quando eu percebi que animais têm ciúmes, né? Gatos têm ciúmes, me ficou claro para mim que isso é um instinto. Não é assim só cultural construído, é instinto. Instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, né? Então, assim,
A impressão que eu tenho é que essas experiências, através de reflexão, a gente está fazendo uma evolução da espécie. A gente está sendo cada vez menos instintivo e mais refletivo, mais consciente, né? Colocando à prova teus sentimentos. E assim, os filmes ele se manifesta de maneiras muito diferentes, e inclusive de pessoa para pessoa, né? Eu conheci gente, já me relacionei com pessoas que não tinham o menor ciúmes sexual, mas tinha muitos ciúmes de atenção. Ela tinha mais ciúmes de uma amiga que eu dava muita atenção do que uma amiga que eu transava, por exemplo. O meu ciúmes é mais sexual mesmo. Pode dar atenção quando você quiser, adorar, mas algumas questões sexuais eu tenho, principalmente em questões onde eu não completo. O cara tem um jeito que eu não sei ter. Então, né, que obviamente está trabalhando em cima da minha insegurança. Mas que também tem, aí a gente coloca a reflexão sobre isso, que bom que ela pode ser complementada num desejo de realização que não tem comigo. Vai ser uma pessoa mais plena. O começo da o meu gatilho de desarmar essa arapuca dos ciúmes, né? Essa armadilha dos ciúmes, foi mudar o olhar sobre a coisa. Né? Isso aconteceu literalmente num relacionamento que eu tinha, que não era aberto, era reganhado, né? Era escancarado, a gente tinha muita liberdade mesmo. E eu estava numa festa e ela sumiu, né? E, sei lá, eu acho que é muito mais fácil, numa situação assim, uma mulher ficar com outra pessoa, seja uma outra mulher ou um homem, do que um homem, né? Principalmente para mim, que eu sou meio tímido de chegar nas pessoas. Né? Tanto é que muitas vezes em situação de festas eu acabo ficando mais com homens do que com mulheres, porque as mulheres chegam mais do que os homens. Os homens chegam mais que as mulheres, eu acabo ficando mais com homens. Mas enfim, a questão é que ela sumiu e aí eu já, tipo, né? Você fica assim, dá aquele frio na barriga. Aí eu cheguei no fumódromo, ela tava lá beijando um cara. E a primeira coisa que bateu é aquele ciúmes. Minha namorada tá beijando um cara, um desconhecido, né? E super adorando aquele beijo. A primeira vontade que tem é de destruir aquilo. Né? E dá aquela raiva, assim, né? Dá vontade de meter um soco naquele beijo. Né? E aí eu refleti. Eu tô querendo agredir uma manifestação de amor. Tô sentindo raiva pelo amor. Então, o ciúmes é odiar o amor do outro. Sinteticamente, ciúmes é odiar amor. Isso não faz sentido. Aí eu me acalmei, né? E olhei o lado do amor. Olha que bonito esse beijo. Olha que legal, que lindo que a pessoa que eu amo está tendo um momento feliz. Aí o ciúmes passou a ser uma inveja, na verdade. Até hoje eu passo por essas etapas, só que agora é mais rápido. Porque a inveja, porque eu gostaria de estar beijando uma outra pessoa que eu conheci na festa, né? Aí essa inveja, ela foi se transformando num prazer. Porque era o tesão de ver a menina que eu amo beijando um outro cara. Aí se transformou em tesão. Aí foi pro fetiche. Mas acho que essa terceira parte é uma coisa muito particular minha. Eu acho muito corajoso da parte do Alfredo trazer isso, porque é muito uma realidade dos homens, né? É muito uma realidade dos homens. Então, isso é que a maioria, né, na minha opinião, dos homens tem como subjetividade, né? Porque para os homens é ensinado de que mulher é propriedade, né? Então, essa coisa da raiva, né? Da raiva é um sentimento muito presente. Então, a gente não ter tabu de falar sobre essas coisas, sabe? Não ter tabu de falar sobre o que é humano, assim. Porque muitas pessoas olham para a não monogamia e falam, né? Nossa, vocês são espiritualizados, vocês transcenderam, né? Coloca no pedestal, né?
Exatamente. Quem tem corpo tem humanidade. E humanidade é isso. É medo, é raiva, é amor, é desejo, é carinho, é tudo junto, sabe? Então, algumas pessoas falam, nossa, eu não tô preparado para viver um relacionamento não monogâmico porque eu tenho muitos ciúmes. Mas não espere deixar de ter ciúmes, se esse é um desejo seu também, para começar a viver isso, porque é só o processo, é só no processo que você vai ressignificar essas coisas, né? E elas não são a diferença entre uma pessoa que é monogâmica e outra que não é monogâmica. A gente não deixa de ter sentimentos que são parecidos, mas de um jeito diferente, né? Acontece de um jeito diferente. Essa é uma consideração que tem que ser feita vivendo mesmo. Sim. E tem uma parte também, né, Bárbara, que as emoções elas vêm, mas elas também vão. Eu fico pensando que muitas pessoas têm medo de sentir as emoções. Por exemplo, veio essa raiva, essa vontade de socar, né, aquele beijo que o Alfredo estava falando. E essa emoção, com certeza, gerou muitas sensações no corpo do Alfredo. Né? Batimento acelerado, o rosto fica vermelho, a temperatura sobe, e da mesma forma essas sensações vão embora, elas mudam, né? E aprender a navegar no universo das sensações como algo que não é permanente, muito pelo contrário, né? E geralmente essas sensações duram 2, 3 minutos no máximo, também pode ser um caminho para a gente criar resiliência para lidar com essas emoções e poder seguir com essas vontades, com esses desejos, com o que a gente está buscando, né? E o amor, gente, como fica essa visão Disney, Hollywood do que é amor dentro de uma relação não monogâmica? Como que é essa construção? Do romance, cortou um pouquinho só no momento que você falou. Cortou? Sim, essa visão hollywoodiana e Disney, né, romantizada, princesa, salvador, aquela coisa toda, chamando isso de amor, né? Como que é para vocês essa romantização exacerbada e até inocente, né, do que é o amor? Eu acho que tem muito a ver com o que o Alfredo falou dessas etapas e o que você falou também, porque essa consciência que ele descreveu em saber o caminho dos afetos dentro do corpo dele, da subjetividade dele, é uma inteligência que a gente vai desenvolvendo, que as pessoas, a gente não fala muito sobre isso, mas as pessoas têm essa inteligência, elas fazem isso. Só que elas são enganadas por uma visão, né? Eu vejo isso realmente como um engano, né? Você falou hollywoodiano, né? Que seleciona uma dessas etapas e coloca essa etapa num filme de 2 horas e de repente em todos os filmes e de repente em todas as novelas e de repente em todas as músicas. Então selecionam só o desejo, esse enredo, né? Do desejo, dos ciúmes e da paixão. A paixão é um momento, né? Um momento que tem muito a ver com um desejo inicial. Um momento que, é claro, ele não passa, né? Ele pode ser vivido em vários momentos num mesmo relacionamento, mesmo longo, né? Mas dá muito foco só para um dos tipos de afeto, né? E a gente desconsidera tudo isso, todo o resto. E causa muita confusão, né? Porque quando um relacionamento está indo para um lugar que não atende mais essa... Nossa, tirou meu fôlego. Nossa, só não consigo parar de pensar nessa pessoa. Nossa, essas coisas todas, né? Que esse tipo de amor super valorizado tem. Quando não atende essas coisas, a gente questiona, né? A validade, a legitimidade, a importância desse relacionamento. Então, tendo liberdade para, num relacionamento maduro, que tem coisas que relacionamentos novos não têm, tendo a liberdade de viver essas outras coisas, a gente volta para o antigo e fala, nossa, eu realmente não tenho essa conexão que eu tenho com você com essa outra relação que tem paixão.
Então, podendo viver essas duas coisas, a gente sabe enxergar mesmo o valor delas, sabe? E para cada pessoa, esses valores vão mudando mesmo, né? A importância de cada uma dessas coisas para cada pessoa e para cada momento de vida também, né? Tem momentos de vida que a gente está mais aventureiro, mais aberto, tem outros não, que a gente está mais focado, né? A relação do afeto com o trabalho, quanto teu relacionamento viver num estado apaixonado é super contraprodutivo, né? Sem dormir No direito. trabalho, as coisas, como se realmente o amor só valesse a pena se ele te consumisse por inteiro, né? Mas não é isso que a gente quer e nem precisa do momento, todo tempo, né? Eu me pergunto por que se investe tanto no amor romântico nos veículos de arte mais comerciais, que é a novela da televisão, os filmes de Hollywood, as produções da Disney, né? Isso me remete diretamente àquela reflexão do Reich, que ele fala que uma pessoa sexualmente dominada, ela é mais fácil de ser dominada politicamente. Né? Porque a energia sexual é energia vital. E se você domestica a energia sexual, você domestica a pessoa por um todo. E assim, as estruturas de fascismo têm muito mais facilidade de domínio de uma civilização inteira que é sexualmente castrada, sexualmente adestrada. E me parece que é essa a intenção de divulgar tanto o amor romântico nesses veículos de audiovisual mais comerciais, né? A gente fala muito pertinente, Alfredo, muito pertinente. O meu entendimento é que essa castração da sexualidade humana é, sim, esse caminho de dominação da potência humana, né? Se a nossa energia sexual é a nossa capacidade de estarmos na vida de forma potente, de forma muito presente, aprisionar isso é aprisionar as potencialidades todas do ser, né? Então faz muito sentido também que a pessoa fala. E esse tipo de idealização do amor romântico, que é também que dá legitimidade para exercer os ciúmes, coloca os ciúmes como uma forma de domínio da pessoa que está do seu lado. Ou seja, não é mais nem a polícia que está te dominando, é a pessoa que dorme com você. Você está sendo vigiado dentro de casa. No espaço então, assim, mesmo, né? A forma de domínio é muito mais radical, porque você tem uma polícia na sua cama. Sim, sim. E como que isso... O que acontece? Pode falar, desculpa. E o que acontece, assim, a gente é muito... Quando a gente tem nossa relação é muito experimental, né? Um relacionamento aberto é muito experimental. A gente não tem fórmulas. E a coisa não tem um acabamento. Porque um casamento convencional, ele é delineado. Sim. Ele já tem uma fórmula pronta, né? Um relacionamento aberto, não. E cada casal vai se relacionar de uma forma e vai mudar essa forma com o tempo. Isso vai se transformando. Então, é absolutamente experimental e imprevisível, inclusive. E como que ficam os acordos nisso, nessa construção, né? Porque eu fico entendendo que para essa construção poder acontecer e está sempre sendo revisada, vocês precisam revisar acordos, ter um espaço para discutir a relação nesses níveis, no nível do acordo. Como que é isso? Cada experiência, né? Cada casal, a gente vê que cada casal, agora tendo contato com outras pessoas que vivem isso também, né? Cada casal e cada pessoa vive acordos de uma maneira muito diferente. A gente realmente não estabelece acordos de antemão. É o que muita gente faz quando começa a se relacionar assim.
Mas os acordos, eles vão sendo vistos, revistos, e muitas vezes nem ditos claramente, mas a gente percebe, né? A gente percebe que o grau de impacto que uma ação vai ter, né? E aí faz as nossas escolhas, né? Mas os acordos são super maleáveis dentro desse âmbito, né? Inclusive, muitas pessoas que começam com acordos, assim, é sabido, né? De que esses acordos vão caindo ao longo do tempo, né? E, enfim, porque enrijecem mesmo, né? Uma coisa que como vocês estavam dizendo, criativa. Então, eu tenho uma coisa para complementar em relação a esse o domínio da potência, né? Porque é o domínio do nosso potencial criativo mesmo. Porque quando a sociedade quer só se manter e se reproduzir, a gente precisa sabotar o desejo mesmo. O desejo visto como nossa potência criativa, né? Então, não desejem e vamos só reproduzir isso que já está vigente. Abrir espaço para o desejo visto de uma maneira ampla é abrir espaço para a criação, né? Para a criação desses novos relacionamentos, dessa forma, né, afetiva, da sua potência, porque criação quando você faz uma coisa genuína e você vive um relacionamento que você fala, meu, isso eu não vejo em lugar nenhum, mas isso me atende em vários sentidos afetivos e como pessoa, você sente essa potência, né? Eu criei isso. Eu criei essa possibilidade dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho que eu frequento, dentro da sociedade, como um todo, nesses vários níveis. Eu criei essa coisa que é só minha, sabe? Então é muito potente, muito gostoso fazer essa criação. Esse aspecto dos acordos que é experimental, que revela assim como a experiência do relacionamento ele é experimental a cada dia, também complementa a resposta da outra pergunta sobre como é o amor. Porque é curioso, né? Da mesma forma que é produzido essa forma de relacionamento romântico, também é muito popular o conhecimento de que o casamento acaba com o desejo, né? O casamento acaba com o amor, né? Aquelas brincadeiras assim, né? Depois que eu casei, eu nunca mais transei, né? Essas coisas assim, né? Que é o oposto do que é, né? Do que é o ideal, né? Do que é idealizado, digamos assim. E num relacionamento aberto, o que eu sinto é que o amor ele é colocado em xeque a cada momento. Ele traz ao mesmo tempo um frescor de cada dia, mas ele também a cada dia ele está sendo reavaliado se ele realmente ainda existe. Porque você pode perder a qualquer momento, de fato, né? Se você não tiver uma boa manutenção. Não é aquela coisa assim, casei, está em casa e eu posso até tratar mal o meu parceiro, que acontece muito, né? Você vê muitos casais sendo estúpidos, até publicamente, com o outro, tratando como se fosse um irmão, né? Para aquela briguinha de irmão que começa a acontecer com pessoas que convivem assim, porque tem uma sensação segura. Ela é minha esposa, então eu posso ser rude com ela, ser grosseiro, porque ela já é minha propriedade, né? Eu não vou perder, porque também o caminho de se perder um casamento, ele é muito mais demorado, ele é muito mais burocrático, né? As pessoas têm que ter realmente uma decisão e chegar a um ponto, né, de estagnação muito absurda, assim, total, para a pessoa decidir, não, então eu vou terminar o meu casamento. Isso é todo um processo que demanda muita afetividade, muitas questões burocráticas, questões econômicas, financeiras. E num relacionamento aberto, cara, olha, me tratou mal, não gostei, tchau, eu vou embora. E pode ser que semana que vem eu volte para ver se isso aqui existe ainda, alguma coisa que se salva, porque senão, tchau mesmo. E se mudou alguma coisa, né? Exatamente. Então, essa dinâmica, né? Eu lembro muito do livro de Mulheres que Correm com os Lobos, da dinâmica de vida, morte e vida. Então, a gente vive isso o tempo todo, assim, né? Porque
para pessoas que estão com essa abertura para criar, precisa encarar o que está ruim e realmente fazer isso morrer, né? E aí, se uma pessoa muda dentro do relacionamento e a outra não acompanha, e muda em relação ao que ela quer de afetividade, o que ela quer de relacionamento, essa desconexão vai se fazendo né, de uma maneira mais fluida, até porque como a gente não coloca só dentro de um relacionamento a satisfação de todas as nossas necessidades afetivas, e a gente tem outros suportes para isso, isso vai acontecendo de uma maneira bem, esse afastamento, assim. Então, para acompanhar essa mudança, as pessoas têm que estar o tempo todo mudando, né? E se atualizando, assim. Sim. Nas experiências que eu tive também, não existiu um acordo de começo e fim, sabe? Não é, quer namorar comigo, sabe? Começou a se encontrar, começou a se envolver, começou a se encontrar cada vez mais, até que você se dá conta, nossa, a gente tá namorando, né? Já faz um tempo. Aí você coloca assim, sei lá, como data de começo para abrir um vinho, para comemorar, quando se conheceu, quando deu o primeiro beijo, mas na verdade não teve assim um começo, agora a gente está namorando, porque, né, você pode beijar uma pessoa que você nunca mais vai ver. E, de repente aquela começou a ser reincidente, ela começou a participar da sua vida, e quando você se deu conta, você estava namorando. E os términos dos relacionamentos de amor livre que eu tive, né, relacionamentos abertos, eles foram se diluindo também. Chegou uma hora que as diferenças, como a Bárbara falou, começou a ser significativas, isso naturalmente começou a distanciar, e a frequência dos encontros começaram a ficar cada vez, né, maior, a distância entre os encontros começaram a ficar cada vez maiores, os encontros menores, e aí as pessoas vão vivendo outras coisas, e quando vê, faz tempo que as pessoas não se encontram mais e falam assim, nossa, acabou e eu não tinha percebido. A gente muitas vezes coloca esses marcos, né? Término, começo, né? E eu também não quero que as pessoas fiquem com a impressão do amor líquido, né? Do amor frágil que se desfaz por pouca coisa, né? Não, assim, né? A gente tem relacionamentos longos. Eu acho que a gente tem relacionamentos como a média geral, assim, né? O tempo de duração. Mas realmente o que acontece, que tem muito mais facilidade de acontecer, é a gente não continuar em relacionamentos que não estão mais nos atendendo ou nos fazendo bem, mas não que é uma coisa tchau, sabe? Isso é muito individual. É comunicar para o parceiro o que não está sendo atendido. E é saber dele se ele quer atender isso, se ele quer rever, se ele quer te acompanhar. E isso vai sendo feito, assim, com bastante amorosidade também, sabe? E bastante apoio, né? Porque as relações vão mudando e às vezes o caráter muda também, né? Você sai de uma coisa apaixonada, vai para uma coisa de apoio ou de amizade. E esse caráter vai mudando, né? Sim. Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando isso, como seria esse desfazer de uma relação não monogâmica para um casal que, por exemplo, mora junto, né? Um casamento de dividir casa, conta, responsabilidade de filho, tal, mas é uma relação não monogâmica. Que o Alfredo falou um aspecto de a relação foi se desfazendo e de repente a gente nem estava se vendo mais. Eu vejo isso muito possível quando é um namoro, quando cada um mora num lugar, mas quando tem essa coisa dos compromissos burocráticos mais feitos mesmo dentro de uma relação aberta, qual que é, talvez, a experiência pessoal de vocês ou que vocês sabem de outros casais nesse sentido? Eu conheço alguns casais que dividem, que moram juntos, né? E eu acho que a gente coloca tudo na mesma caixa às vezes, né? Casamento, né? Mas o casamento, essa caixa do casamento tem divisão de tarefas,
tem divisão, casais que têm filhos, né? Divisão de tarefa de cuidado, divisão financeira também, né? Enfim, tem essa coisa logística do casal também. E eu acho que é muito pessoal mesmo, mas o que a gente vê é que é super possível essa dinâmica fluida também acontecer com casais que moram juntos e que, inclusive, querem continuar morando juntos. Sabe? Quando é muito raro, assim, uma briga a ponto de você não querer olhar mais para a pessoa, não querer conviver mais, sabe? Mas se você tem as questões burocráticas divididas com essa pessoa, aí você mantém uma relação positiva com ela, de escuta, né, de apoio e de amor mesmo, no sentido mais amplo, essa fluidez acontece também, né? Eu acho que é bem de cada situação. Tem uma questão para mim sobre refletir o relacionamento aberto, a não monogamia e coisa assim, porque cada casal vai ter uma experiência muito própria e a cada momento uma experiência muito particular também, né? Então, assim, a gente teria que dar, se fosse ter um olhar científico sobre isso, a gente teria que colocar todas as possibilidades dentro de um tubo de ensaio e mexer para ver o que sai, né? Para conseguir chegar numa certa síntese, porque não tem fórmula, né? Eu já morei junto em relacionamento aberto e a experiência que eu tive, porque assim, a gente morava junto e a gente transava outras pessoas, a gente tinha outros relacionamentos, né? E para simplificar, vou dizer, transava outras pessoas, né? Às vezes transava junto, às vezes não. E a gente foi sentindo que a gente estava transando muito mais com as outras pessoas do que com a gente. A gente percebeu assim, nossa, tá mais interessante, né? A gente acabava transando juntos se tivesse outra pessoa, porque a transa dos dois tava aquela coisa meio xoxa, sabe? De vai dormir de conchinha, aí dá um tesãozinho, dá aquela coisinha básica para dormir, saca? Não era assim uma transa quente, né? Não era uma coisa assim. Tipo, as outras pessoas passaram a ter mais importância, mesmo morando junto. E aí chegou uma hora, isso em duas experiências que eu tive, chegou uma hora que o interesse por outra pessoa se tornou, por uma pessoa em específico, se tornou tão maior que era legítimo que fosse mudar de casa, digamos assim. Uma pessoa ir morar sozinha para ter espaço para receber a outra pessoa. E eu continuava sendo recebido, inclusive, nesse lugar, né? Uma companheira que fez isso, né? Ela foi morar sozinha porque aí ela tinha espaço para receber o outro que ela estava interessada. E ela continuava me recebendo. Até uma hora que o relacionamento dela com esse outro ficou tão importante que eu vi que eu já não cabia mais lá. Aí eu deixei de ir. Quer dizer, também é uma coisa que se dilui aos poucos, assim, que não tem assim... Então, terminamos, sabe? Não tem essa cena. Não tem esse capítulo, eu acho que não existe, né? Eu acho, pelo menos para mim. O que eu estou ouvindo de vocês o tempo todo é que não existe receita de bolo para a relação não monogâmica dar certo. E que, na verdade, eu tenho um entendimento de que não existe receita de bolo também para a relação monogâmica dar certo. Essa conversa, esses acordos, esse rever a relação o tempo todo, na verdade, isso deveria ser a nossa prática. Né? Eu vejo muito os casais que estão buscando outras formas de se relacionar do que essa formulazinha dada da monogamia. Eu vejo esses casais trazendo essa discussão, mas essa discussão ela tem que estar presente em qualquer tipo de relacionamento, né? Porque nós somos universos, né? E em constante mudança, em constante movimento, né? E aí eu fico pensando, a relação não monogâmica é para quem? É para todo mundo? É só para gente evoluída? Eu estava, assim, querendo complementar o que vocês estavam dizendo com essa questão. A gente falou muito sobre mudança, né? Eu acho que quem talvez esteja assistindo o vídeo pense, né? Algumas pessoas, nossa, é muita mudança, né? É muita transformação, enfim, é muito movimento. Eu acho que para quem está aberto a esse tipo de dinâmica,
dentro da afetividade. Porque quem quer um relacionamento amoroso para atender às suas necessidades afetivas, de apoio, sexuais, de divisão de tarefas, e tá tudo bem, e eu quero focar o meu lado criativo em outras coisas na vida, não vai escolher essa montanha-russa que é o amor livre. Quem quer montanha-russa afetiva, eu acho que escolhe, né? E eu acho que para você não ficar castrado, a gente passou por isso, é você ter consciência que foi uma escolha. Então, você criou a tua realidade. Você criou a tua realidade, né? Dentro da monogamia e fora da monogamia também, né? Sim. Não sei se eu consegui responder a... Eu tenho a impressão... Isso me lembra muito a divisão cultural entre povos agrários e povos nômades. Tem povos que têm cultura nômade, tem povos que têm cultura agrária. E não tenta querer impor um comportamento no outro, porque não vai dar. A cultura daquele povo é nômade, a cultura daquele povo é agrária. Eu tenho a impressão que a gente tem uma coisa dentro, uma microcultura individual. Parece que tem gente que é nômade, tem gente que é agrária, tipo assim, sabe? Eu acho que tem gente que tem uma, sei lá, natureza, né? Natureza é uma palavra delicada de se usar, mas só para simplificar, uma característica de personalidade que é para uma coisa mais previsível, mais estável, né? Exatamente. Como tem um amigo meu que falou assim, eu casei porque eu não preciso mais me preocupar com isso. Quando eu quero transar, eu vou lá e transo. Agora eu tenho mais tempo de se preocupar com o meu trabalho, tipo assim. Tem um cara que ele não quer dinâmica, ele quer estabilidade, né? Aliás, um taurino. E tem gente que não, que tem uma alma mais aventureira, sabe? Que ficaria entediado numa coisa previsível e que gosta da imprevisibilidade dos relacionamentos, assim, esse relacionamento experimental, de a cada dia é uma novidade, uma forma nova de se relacionar e está tudo sendo repensado, isso é interessante, é excitante. E essa intensidade, se você quer o conforto e a previsibilidade, e se você quer a aventura no sentido, enfim, no sentido amplo, né? Isso também são níveis, né? Não é ou você tem isso ou você tem aquilo, né? Então, mesmo dentro da não monogamia, a gente pode ir balanceando essas coisas conforme o nosso período, né? Conheço, inclusive, casais que chamam de fechamento para balanço o relacionamento. Então, que estão vivendo de uma maneira aberta e escolhem passar um período só eles, assim, sabe? E isso pode até durar anos, enfim, sem previsão de novo, de mudar, assim, né? Enquanto tiver legal para os dois. Essa fala me remete àquele conceito de monogamia compulsória. Porque eu acho legítimo uma monogamia espontânea. A pessoa não quer ficar com outra pessoa. Isso para mim é a única monogamia legítima. A partir do momento que você sentiu desejo por outra pessoa, você já quebrou a bolha. Isso me lembrou uma vez que eu estava com uma namorada já fazia uns 2 anos e a gente foi para a Bahia juntos, passar o verão. E a gente falou, nossa, vamos para a Bahia, depois a gente vai para Recife, depois a gente vai para Olinda, vamos comer todo mundo. A gente vai aproveitar o verão, vai catar um monte de gente, conhecer gente nova, transar horrores, né? A gente quer fazer suruba, a gente estava nessa intenção. Não rolou, a gente chegou na Bahia e a gente estava a fim de ficar a gente. A gente não se interessava em querer conhecer mais. A gente chegou lá e a gente não tinha vontade de conhecer outras pessoas. Porque a gente estava tão bem, a gente ficou, na verdade, monogâmico, assim, até quase o final da viagem, quando a gente conheceu um outro casal que aí rolou uma brincadeira os 4, assim. Mas foi uma experiência de um mês inteiro que a gente achou que ia ser. Foi do Natal ao Carnaval que a gente foi nessa viagem. A gente ficou praticamente a viagem inteira monogâmico, assim. Só que era espontâneo. E isso me faz uma ponte com o que eu quero perguntar para vocês, que eu imagino que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo estão se perguntando. Então, gente, vou perguntar para vocês. A não monogamia é oba-oba?
é para quem quer sair transando com todo mundo, também. Né? Porque eu acho muito fácil cair nesse julgamento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E queria que, dentro desse comentário, vocês pudessem falar sobre não é porque a relação é aberta que eu tenho que sair transando com todo mundo, todo dia, toda hora. Me fala um pouquinho o que surge para vocês aí. Então, a gente tem muito desse tabu, né? E tem muito por conta do tabu sexual. Quando a gente vê uma pessoa falando da maneira que o Alfredo falou, de uma maneira tão aberta sobre a sexualidade dele, de gostar de suruba, por exemplo, né? Pronto, assim, todos os tabus vêm, porque isso não é permitido, né? Então, a gente coloca esses lugares para jogar tudo que a gente não concorda e tudo que é tabu. O lugar da não monogamia, muita gente vê, né? Coloca lá a promiscuidade. A promiscuidade é deles, né? Mas, né, cada um tem uma dinâmica sexual, afetiva e pode viver da maneira que bem entender. Não é suruba compulsória. Só faltava, né? Tem pessoas, inclusive, que são demissexuais vivendo relações não monogâmicas. Que, por incrível que pareça, Alfredo também é. Então, demissexuais que têm relacionamentos sexuais só com pessoas que têm um carinho afetivo. E tem dificuldade de ter uma relação sexual com pessoa que não enxerga esse carinho, sabe? Então, tem muitos demissexuais vivendo a não monogamia também, sabe? Então, é isso. Tanto é que eu tenho uma grande dificuldade de ficar com alguém numa balada, porque eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou beijar alguém que eu não conheço? Para mim, assim, beijar é porque eu sinto algo, sabe? Que tem um olho no olho ali, que me despertou realmente um amor, uma atração que vem através, né, do amor. E eu acho que também isso é muito até de momento e de casal para casal. Eu acho que deve ter casais que são oba-oba e tudo bem, qual é o problema? Ótimo, estão felizes sendo oba-oba. Casais que podem ter momentos oba-oba e falar assim, nossa, chega. Tudo bem também, legal. Eu já tive relacionamento oba-oba. Muito louco. E foi legal, saca? Era praticamente uma amiga, só que era uma amiga que passava 4 dias por semana em casa, né? Então, assim, falava que era amigo, mas era casado, né? As fronteiras também é difícil delinear, né? Nesse ponto. E me lembrou de uma experiência que era um grupo de amigos que a gente tinha, que era um grupo de amigos que todo mundo se gostava muito e todo mundo se transava. Então, por exemplo, não existia ir para uma balada para ficar com alguém. Quando a gente queria ficar com alguém, a gente ficava em casa. Então, no final das contas, a liberdade sexual nos deixa, ou me deixa, ou nos deixou muito mais seletivo, na verdade. Né? Por outro lado, quantos casados monogâmicos de aliança não vão em prostíbulos, né? Quer dizer, fazer coisas muito mais vulgares, né, sexualmente. E mentirosas, né? No caso, mentirosas. Então, eu acho esse um ponto importante, que a liberdade nos torna mais seletivos. E o que surge para mim de toda essa conversa é da honestidade que a liberdade nos dá. É a possibilidade de levar relações mais honestas. Porque o desejo, ele não é controlável. O desejo não é algo que eu viro uma chavinha e desligo o meu desejo, né? Não existe isso. Então, eu fico pensando que essas relações e pelo menos essa abertura para as conversas sobre as relações, e não o que vocês falaram da caixinha da monogamia que está dado, né? Quando já tem a regra, ninguém olha para ninguém, e aí a hora que alguém atua sobre o seu desejo, é aquele drama, acabou o casamento, a pessoa me traiu, aquela coisa toda. Eu estou ouvindo que aqui não, vamos conversar honestamente sobre algo que é natural,
que é uma experiência humana. O desejo é uma experiência humana. Né? Quer você ame de paixão seu companheiro, sua companheira ou não. Né? Não é a medida do amor, na verdade. E a gente está chegando no final da nossa conversa deliciosa, e eu queria ouvir de vocês como é que essa conversa toda dos afetos não monogâmicos se encaixa no Ame-se, essa revolução amorosa. O que surge para vocês? Qual que é a ponte que está aí? Acho que a gente falou o tempo todo de revolução, né? Eu acho que existem formas da gente se amar que são possíveis só quando a gente cria, né? E quando a gente nega esse sistema pronto, por isso que a gente fala não monogamia, só para negar um sistema pronto de como você tem que viver o afeto. E muitas vezes você não consegue amar, tudo que você tem de potencial para amar o outro e a si mesmo, quando você vive isso não te atende, né? Então, você ser capaz de enxergar para o seu modo particular de ver o amor e a liberdade e criar relacionamentos e ambientes em que isso seja possível, é você realmente viver o amor em relação à potência e diversidade de uma maneira diferente, sabe? Amor por você e pelo outro. Depois que eu comecei a viver a não monogamia, eu amei de maneiras assim que eu nem imaginava ser possível, sabe? Acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que tem uma coisa fundamental, que é a liberdade afetiva, que é a liberdade de manifestar carinho. E assim, sem ter nenhuma interesse ou conotação sexual. A liberdade afetiva no amor livre é muito importante, porque muitas vezes os casais monogâmicos, tipo, o cara encontra, o marido encontra uma amiga e dá aquele abraço longo e fala que saudade e tal, não sei o quê, e a mulher fica com ciúmes. E muitas vezes os ciúmes da monogamia tosa a liberdade afetiva de uma coisa que é simplesmente carinhosa mesmo, e pura, assim, de uma coisa bonita entre amigos. Isso é um prejuízo muito grande, um prejuízo afetivo muito grande. Dito isto, essa pergunta me lembrou uma experiência, que eu estava com uma namorada num festival de rock, e a gente encontrou uma menina que a gente era muito afim dela. E rolou, assim, uma coisa boa entre nós três, né? E a gente se encontrou e a gente se abraçou e caiu na grama, assim, abraçados. A gente ficou os três abraçados um tempo, assim, e tal, né? Inclusive sem beijar, a gente estava assim, super assim, nossa, que legal que você está aqui. Por coincidência, nesse momento, passou alguns amigos que também têm liberdade afetiva, mesmo alguns sendo monogâmicos. Ai, como vocês estão lindos! E se jogou na gente. Aí ficou um bolo, assim, de umas 7 pessoas abraçadas. E a gente foi sentando, assim, para curtir o show. E naquele ambiente ficou todo mundo abraçadinho. Aquele bolo de gente abraçadinhas, né? Aí passou umas outras pessoas desconhecidas. Nossa, como vocês estão lindos! Posso tirar uma foto com vocês? Pode. Aí deu a câmera para uma outra pessoa e se jogou na gente para tirar uma foto naquele bolo carinhoso que estava. Tirou a foto, eu falei, não, agora vocês vão ficar aqui. Ela, sério, juro, ai, que gostoso, nossa. E foi aumentando esse bolo de gente. Isso aconteceu umas 3 vezes, de pessoas passarem e dizer, nossa, como vocês estão lindos, então vem, sério, posso? E foi aumentando aquele bolo. Chegou uma hora que a gente falou assim, gente, vamos dar uma volta na festa abraçando as pessoas? A gente sabe aquele bolo de gente abraçado e chegava assim, via uma turminha, uma pessoa sozinha, e ia dar um abraço assim, tal, não sei o que, vem com a gente. E aquele bolo foi aumentando, aquele bolo foi... Nossa, revolução do amor, cara. Naquele dia a gente pensou nessa palavra, eu pensei nessa palavra amor-revolução, que depois virou uma coisa mais comum, assim, né? Quer dizer, acho que até usaram na televisão esse termo, né? Amor-revolução, acho que até virou novela. Mas naquela época não tinha, foi uma descoberta da palavra. Acho que pode ser um exemplo da possibilidade. Nossa, eu estou muito feliz com essa conversa, Alfredo, Bárbara, muito, muito obrigada. Foi algo que
Acho que as pessoas precisam ver e rever, assistir, refletir sobre tudo que vocês compartilharam aqui. Quero falar que aqui embaixo, nessa página desse vídeo, vocês encontram todos os dados de contato, tanto do Alfredo quanto da Bárbara. A Bárbara está, para as pessoas pagantes do evento, ela está oferecendo um bônus de 50% no processo de coaching com ela, para as pessoas que querem fazer pelo menos essa investigação sobre, será que eu vou mudar a minha forma de me relacionar? Será que eu sou uma pessoa que quer viver de forma não monogâmica ou não? Então, ela está abrindo esse espaço para vocês terem um processo de conversas expansivas, onde vocês vão se debruçar e entender se essa é uma forma que funciona para você ou não. Todas as informações estão aqui. Bárbara, Alfredo, muito obrigada. Vocês querem falar algumas palavras finais? Eu adorei poder participar e eu acho que essa conversa, né, conversa sobre esse tema tem que ser muito falada mesmo, tem que ser muito presente, né, porque a gente vê sempre as pessoas, quando se conhecem pessoas não monogâmicas, falando, nossa, a partir daí ser um gatilho de mudança. Não tinha pensado que era possível, sabe? Então, é um papo muito novo, né, para muita gente, e por isso mesmo precisa ser difundido. Então, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, Marine, parabéns pelo evento também. Parabéns pelo evento mesmo, porque realmente, como a Bárbara falou no começo, ter referência é muito importante. Tanto para as pessoas que estão a fim de fazer uma transição da monogamia para a não monogamia, ou que sempre sentiram vontade de viver um relacionamento diferente, quanto para casais que querem manter a monogamia e expandir o conhecimento e a compreensão da decisão que eles tomaram de continuar monogâmicos, né? E, bom, eu também dou curso de Tantra para casais, eu acho que isso pode ajudar quem tiver interesse. Iniciação tântrica para casais, tanto monogâmicos ou não, aliás, ajuda muito a monogamia, manter a monogamia fortalecida, é um portal, assim. Então, quem quiser fazer um curso de iniciação tântrica, fala comigo. Também serve para solteiros. Maravilhoso, obrigada, Alfredo. De novo, gente, as informações estão aqui embaixo. Sigam a Bárbara, sigam o Alfredo, conheçam o trabalho deles. Eu acho que a gente tem muito para explorar nesse campo dos relacionamentos e das possibilidades diversas de afetividade. Muito obrigada e a gente continua aqui no Ame-se, a Revolução.